Estamos de volta no nosso segundo encontro, nessa videoaula, e aqui tentando problematizar o problema de Deus, na disciplina de Filosofia da Religião, Deus na filosofia ocidental. E nós vamos tomar como base o texto Filosofia, Fé e Conhecimento, do livro Filosofia na Antiguidade Cristã, indicado na nossa biografia, a partir de duas perguntas. A primeira é: qual a contribuição que Santo Agostinho e os teólogos cristãos deram ao pensamento filosófico ocidental sobre a questão de Deus? E a outra questão é como a gente construir uma relação sobre a relação fé e razão. Ora, nessa segunda unidade, o problema de Deus vai estar sendo tensionado por dois tipos de literatura. A primeira é todos os textos pagãos, os textos gregos, que chega na Idade Média, impulsionando uma reflexão sobre Deus, e vai de encontro ou estabelecendo um diálogo com toda a literatura hebraica cristã. E aqui, por exemplo, a questão de Deus, em Santo Agostinho, vai colocar exatamente aquilo que era considerado na filosofia antiga como o princípio, o uno em Platão, que Plotino depois retoma a questão do uno e considera o uno como um uno divino. É esse uno divino que para Santo Agostinho é exatamente Deus. Então, a contribuição que Agostinho vai dar para o nosso pensamento no mundo ocidental é exatamente pensar que existe um princípio que origina todas as coisas, que era a discussão da filosofia clássica, e que esse princípio que origina todas as coisas é Deus, e Deus cristão. Portanto, na experiência, na filosofia agostiana, nós vamos ter uma característica muito singular, porque Deus, considerado na filosofia clássica como uma categoria distanciada do ser humano, na filosofia medieval, com Agostinho, ele vai fazer a experiência dessa categoria. É como se trouxesse a transcendência para a experiência na imanência da experiência humana. Então, como fosse uma metafísica interior que Agostinho vai estar explicitando no seu pensamento. E, portanto, aqui se estabelece de uma forma tensa, mas dialógica, a relação entre fé e razão, que nos acompanha até hoje no mundo contemporâneo. Mas aqui, na filosofia medieval, é mais fértil essa discussão, porque vem todo um imperativo de um conhecimento intelectualizado clássico e tensionando com agora um outro componente de se pensar de forma razoável, que é a fé, que é a crença, de que a partir desse dispositivo da fé também se pode compreender as coisas do mundo. Por isso, aqui nessa unidade, nós vamos estar encontrando, em última instância, as características fundamentais da concepção cristã de Deus. E uma característica fundamental é o monoteísmo, mesmo que o cristianismo seja de ordem trinitária, mas ainda está presente como característica da concepção cristã de Deus o monoteísmo, não é? Ainda com uma experiência no mundo de hoje. E a outra questão, característica que está colocada também, é a tensão fundamental entre transcendência e imanência. Portanto, aqui a gente estabelece uma integração da filosofia na teologia cristã. Ou seja, agora o mundo ganha mais uma forma de pensar o mundo e o homem a partir dessa relação filosofia e teologia, que são dois parâmetros, se a gente quiser,
de âmbito do conhecimento, de âmbito de se pensar a ciência, que influenciou todo o mundo ocidental. Não tem hoje, no mundo contemporâneo, como se pensar os fenômenos atuais sem se remeter, em última instância, exatamente essas contribuições que os intelectuais no mundo medieval nos ofertaram pela a sua produção de conhecimento. Acho que essa é uma unidade muito impactante para a gente pensar, porque mesmo aqueles que se posicionaram contra, só pode ser contra a partir de uma consciência da existência do fenômeno da fé relacionado com o fenômeno da religião, da fé em relação à razão, não é? Então, no próximo encontro da gente, no próximo vídeo, eu vou estar problematizando o problema de Deus na filosofia moderna. Muito obrigado.